Ouçamos a palavra do nosso irmão Marcos. Boa noite. O tema de hoje, os temas, na verdade, são dois temas que só por si só, cada tema dá estudos assim muito amplos. Sexo, por si só, é um tema muito complexo, que exige, assim, é um tempo amplo. Eu convido a vocês sobre sexualidade. Existe uma série de estudos da Anete Guimarães no YouTube, tem um seminário que ela fez durante 8 horas. Então vocês veem que o tema de sexualidade é um tema muito complexo. Drogas são outro tema denso, extremamente necessário na sociedade que a gente vive. Então a gente vai tentar falar um pouquinho de cada um, e aí a gente lembra do Pai Nosso. Vocês conhecem o Pai Nosso? Quem foi que ensinou essa oração para nós? Vocês sabem? É uma pergunta, a gente pode responder. Quem foi que ensinou o Pai Nosso? Jesus. E Jesus é um ser de evolução espiritual transcendental. Nós talvez... Está ligado? Está dando para me ouvir, gente? Eu acho que não está ligado não. Nós talvez precisemos evoluir para entender tudo que Jesus falou. E Ele deixou uma oração para nós. Essa oração é o Pai Nosso. Aí vocês devem estar se perguntando: o que isso tem a ver com um tema como drogas e sexo? Lá na prece, ele fala assim: não nos deixeis cair em tentação. E justamente essa tentação é a questão que nós queremos citar do Pai Nosso. Tentação é alguma coisa que nos tenta, que nos estimula, que faz com que a gente se sinta chamado, evocado. Aquilo nos arrebata. Foi feita uma pesquisa com diversas crianças e foi dado a elas a seguinte questão: um número X de crianças, uma pesquisa bem grande, e foi dado a ela um marshmallow, é um doce, americano, eles gostam muito, e disseram para ela o seguinte, para elas, todas elas: esse marshmallow é de vocês, é seu. Se você não comer, nós vamos lhe dar depois mais marshmallow, muito mais, chocolate, bombom e bolo. Se você não comer o marshmallow. Mas se você quiser comer, você pode comer. Agora, se você não comer, depois você vai poder comer, vai ganhar muito mais. Entenderam a pesquisa? E eles saíam, vou ali, e deixava a criança e o marshmallow, e ficavam filmando. Tinha criança que assim que a pessoa saía, comia o marshmallow. Tinha algumas que demoravam, aí fazia assim com a mão, tocava. Tinha outras que não, que faziam, começava a cantar, olha só, cantar, ficava rodando, não olhava para o marshmallow. Elas criavam estratégias. No final da pesquisa, foi percebido que 80% das crianças comiam o marshmallow. Não sei muito bem como fala, mas... E 20% conseguia
se conter. Criava na hora estratégias. Crianças de 5, 6, 7 anos, gente. Estratégias para não comer, para receber. Pois bem, essa pesquisa acompanhou a vida dessas pessoas ao longo de 50 anos. E eles ficaram surpresos com o resultado. Por quê? As crianças, naquela época eram crianças, que tinham resistido à tentação do marshmallow, tiveram uma vida mais organizada, mais bem-sucedida financeiramente, mais casamentos duradouros, zero caso de traição extraconjugal. As outras crianças que se tornaram adultos, 50 anos, os 80%, a vida, entende o que eu quero dizer? Uma confusão só, desemprego, crise, drogas. Essa pesquisa, o pesquisador, a filha dele depois sucedeu, eles levantaram uma outra questão. Essas características de resistir à satisfação imediata são desenvolvíveis? Ou seja, é possível, por meio de técnicas, dotar as pessoas que não têm isso naturalmente, elas podem ser capazes de serem treinadas? Então a filha desse pesquisador conseguiu provar, através de pesquisa, que sim, essas características são desenvolvíveis. Então a gente lembra do Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. Não parece nada, mas a pessoa que tem mais compulsão à satisfação imediata, ela tende a ter uma vida muito mais enrolada, muito mais complicada, muito mais indefinida, indecisa emocionalmente. E aí a gente entra na questão da sexualidade e, sobretudo, dos problemas relacionados à sexualidade. Boa parte dos nossos problemas, ao longo das nossas vidas pretéritas, diversas reencarnações, envolvem a questão afetiva, a questão do relacionamento, a questão das traições, assassinatos, ciúmes, posses, prazeres. É comum nós termos diversas vidas em que nós caímos na armadilha da satisfação imediata, do prazer imediato, da posse do outro. E isso repercute na nossa vida hoje. Nossa sociedade, a história do homem, sempre foi uma história complicada quando se trata de prazer. O prazer, ele surge como algo, muitas vezes, relacionado a uma tradição de uma cultura. Por exemplo, o uso do álcool numa festividade, ou uso de drogas. Na Grécia Antiga, você tinha sacerdotisas prostitutas, em que você tinha templos em que elas eram sacerdotisas e faziam um papel de prostituição. Olha como essa relação do ser humano é muito complicada, e isso traz consequências. A doutrina espírita, ela não é repressora, ela não tem como intuito reprimir o ser humano, proibir o ser humano,
mas ela quer mostrar que nós não somos só corpo físico. Que tudo que nós fazemos, tudo que nós nos ligamos, traz consequências. Então, é mais inteligente nós começarmos a pensar sobre a armadilha do prazer imediato. Por quê? Nossa sociedade está doente. Um dos maiores problemas da atualidade é a de o que, gente? Depressão. O Brasil é um dos recordistas no uso de antidepressivos, remédios ligados a calmantes, remédios ligados a aqueles remédios Zolan, sabe? Isso aqui, Lexotan, todo mundo conhece esses remédios, né? Exatamente. E muitas pessoas não sabem que esses remédios podem levar ao vício, à dependência. E hoje o Brasil é um dos recordistas mundiais do uso de antidepressivo. O engraçado é que o brasileiro também é um país em que a sexualidade é utilizada muito, o quê? Muito tarde ou muito cedo, gente? Muito cedo. Nós estávamos no conselho de classe semana passada e a coordenadora pedagógica estava chocada, porque duas alunas, uma de 13 e outra de 14, ao conversarem com elas, por que elas estavam com tanta pressa, elas disseram claramente que elas estavam com pressa. Eu não vou poder falar o que a menina falou, mas vocês imaginem, elas estavam com pressa porque elas tinham que ter relações sexuais, que elas gostavam muito. E aí elas, 13 e 14 anos, elas tentaram fugir antes do horário, antes da hora, e foram levadas, e elas falaram isso, que elas tinham encontros. Então, eu tenho mais ou menos, nas diversas turmas que eu dou aula, umas 6, 7 meninas que variam de 13 a 16 anos, o quê? Grávidas, todo ano. Ano que vem, terei também. Então, o brasileiro, nós brasileiros, tendemos a ter a vida sexualmente ativa muito cedo. Agora, engraçado, o brasileiro tem a vida sexualmente ativa muito cedo, mas é um dos países recordistas em antidepressivo. Percebem a relação? Nós temos uma enxurrada de pessoas viciadas no uso de drogas. Nós passamos, né? Outro dia, há uns anos atrás, eu estava em casa, e aí tem a parte de cima da minha casa, uma área, né? Aí o padrinho da minha filha estava lá, aí eu falei, não, vamos ficar lá em cima. Aí era mais ou menos essa hora. Aí começou a passar no horizonte. Aí ele, o que é aquilo? Ele mora na tia, o que é aquilo lá? É isso que você está pensando. Vamos descer que não dá para ficar aqui não. O que era aquilo, gente? Vocês têm ideia? Aquelas tiro. E a gente vive sobre essa pressão. Se aquilo vai pegar a gente ou não, é longe, é lá, é aqui atrás da... Como é que é o nome? Não é Serrinha não, do outro lado.
Não, é do outro lado, tem a serrinha de um lado e do outro atrás ali do Parque de Madureira. É, ali. Eu moro longe, eu moro perto da estrada do Portela, mas de lá você vê. Na dúvida, a gente saiu e voltou lá para dentro de casa. Na dúvida, né, gente? Esse momento que a gente vive, que já está durando muitas décadas, é alimentado, sobretudo, pelo uso de drogas. Então a gente vê recordista de antidepressivo, alto índice de uso de drogas, sexualidade cedo. Não estamos resolvendo nossos problemas existenciais com isso. Sejam as drogas permitidas, sejam as drogas não permitidas, elas não têm trazido ao ser humano a paz de espírito que elas prometem. Isso porque o vício, nós vimos ontem, acho que foi ontem, o Casagrande falar que foi uma grande vitória, vocês viram? Ele disse que foi uma grande vitória essa Copa do Mundo lá na Rússia, para ele, uma vitória pessoal, porque foi a primeira vez que ele não ficou embriagado, foi a primeira Copa que ele não passou embriagado, porque ele é uma pessoa viciada em recuperação. O problema é que não é só o vício da cocaína, é tudo que embriague. Ele falava do álcool, do uísque, do destilado, essa compulsão da pessoa para não estar aqui e agora, para estar de pileque, para estar com o cérebro alterado. A gente fazendo a pesquisa para essa palestra, descobriu uma coisa curiosa, que eu queria, antes de terminar, passar para vocês. O uso de antidepressivo, isso é pesquisa científica, não tirei em site só fui em sites sérios, né? Para a gente não falar coisas aqui que não sejam coisas sérias. Mas já foi identificado que o uso de antidepressivo em exagero é uma das causas do Alzheimer. E nós não queremos ter Alzheimer. Vocês querem ter? Então eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não posso tirar ninguém que use aqui um desses remédios deve fazer isso por conta própria, certo? Mas nós devemos também, ao usarmos esses remédios, procurarmos a psicoterapia. Não só pensar que o remédio vai resolver os problemas de angústia, de medo e de depressão. Precisa do tratamento médico, sim. Mas nós não podemos nos esquecer do quê? Nós não somos só cérebro. Nós somos o quê, gente? Espírito. E se nós temos problemas íntimos, somos nós, espíritos, com problemas. A doutrina espírita pode ajudar. As religiões, aquelas focadas em espiritualidade, oração, caridade, qualquer uma, podem ajudar. A psicoterapia ajuda também, a meditação ajuda também. Ou seja, exige da pessoa que se movimente na busca da solução. A solução das nossas angústias, depressões, elas não ocorrerão por meio de sexo desenfreado com várias parceiras ou parceiros, álcool, antidepressivos ou qualquer outro tipo de droga. Uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente fala sobre drogas é que o uso de drogas na história da humanidade é muito antigo. Já se usava drogas há 3.000,
4.000 anos atrás. Uma vez no Fantástico, no programa de TV, a gente viu uma árvore na África, eu não me lembro qual era a fruta, mas que os animais, várias espécies de animais, eles iam a essa árvore e comiam o fruto, porque ela tinha uma alta dose de uma substância lá, que dava assim, a expressão, não sei se vocês conhecem, dava um barato. Então você via nitidamente que as pessoas, os animais comiam a fruta, e eram várias espécies, e eles ficavam. Então isso é muito antigo. Hein? A marula? A planta, a própria planta, o fruto já traz alta porcentagem de. Tem. E aí o que acontece? Isso é muito antigo, o uso disso pelo homem. Mas a maioria, lá na antiguidade, quando se usava isso, era em momentos de festa e em momentos de rituais religiosos espirituais. E só. O que aconteceu a partir do século XIX? Nós começamos com o comércio das coisas, o chamado capitalismo. E aí as coisas começaram a ser vendidas para se obter o quê? Lucro. E aí você começa a ter, por exemplo, na Inglaterra, o uso do ópio. A Inglaterra obriga a China a comprar seu ópio. Ópio é uma droga que vicia. Então você vai ter, pela primeira vez, a venda de drogas, substâncias que destroem a vida do ser humano para se obter lucro. A gente, na verdade, não é a primeira vez. Nós já temos antes disso o álcool, né? É uma coisa muito mais antiga. Mas em grande estilo, isso chega na sociedade e hoje nós temos a tragédia social que é o álcool. Porque o que as pessoas que são a favor de legalizar as drogas, eles têm vários argumentos. Um dos argumentos que eles usam para legalizar, por exemplo, a maconha e outras drogas, é de que liberando diminui o consumo. Gente, vamos falar então de algo concreto. O cigarro. O cigarro nos anos 60 e 70, 50, 40, 50, 60, quase todo mundo fumava. Era normal, se vocês pegarem filmes dos anos 40, Humphrey Bogart e outros, o que eles estão fazendo? O galã, estão fumando, era charmoso, era natural, era o cowboy do Texas, macho, Marlboro, lembram disso? Aquela coisa, as pessoas, todo mundo fumava, era Hollywood, Asa Delta, Sport, aquela coisa, Marlboro, essas coisas todas. Milhões de pessoas morrendo de câncer. A partir dos anos 80, 90, começa uma campanha maciça contra o fumo. O que acontece? Diminui. Há uma diminuição. As pessoas hoje não podem mais fumar em ambientes fechados. Hoje o fumante ele é constrangido. Uma pessoa, para pegar um cigarro e acender um cigarro dentro do ônibus, tem que ter muita cara de pau, porque ele sabe que todo mundo vai olhar para ele, até mesmo quem fuma, com cara de mal. É ou não é, gente? Então hoje o fumante, ele fica constrangido por ser fumante. Então você tem uma diminuição gradativa do uso do cigarro. Quando o cigarro era liberado, sem nenhum constrangimento, sem advertência do Ministério da Saúde, o uso era muito maior.
e se morria muito mais pessoas. Então nós temos um dilema moral. É um dilema moral. Nós que somos espíritas, que sabemos que somos imortais, vamos nos omitir de dizer que essas coisas fazem mal? Só porque não fica bem? Vamos deixar que as pessoas caminhem para o abismo só porque hoje a sociedade não gosta de proibição? Então a gente vai na ciência. Nós descobrimos uma pesquisa sobre a maconha e vimos o cientista no programa Roda Viva, ele falando que pesquisas sérias, científicas, demonstraram que jovens que usam maconha antes dos 20 anos têm um aumento de 80% da possibilidade de ter esquizofrenia ou demência. Provavelmente Alzheimer também. É algo agradável? Alguém aqui quer ter esquizofrenia ou demência? Alguém aqui quer ter? Alguém aqui quer que seu filho ou seu irmão mais novo tenha? Hein, gente? Sim ou não? Então a gente não pode relativizar algo que não presta. O que não presta não vale a pena. Os argumentos que as pessoas usam para tentar dizer que sim, deve-se comerciar, deve-se obter lucro com substâncias que viciam, não interessa o argumento. Se a coisa não presta, se não faz bem, nós temos que caminhar em busca de coisas saudáveis. Esse é o caminho da evolução. Evoluir é deixar as coisas tóxicas e ir em busca das coisas saudáveis. Emmanuel nos diz o seguinte: somos proprietários apenas daquilo que conseguimos levar quando desencarnamos. Tudo aquilo que a gente não leva para o mundo espiritual, Emmanuel fala, são empréstimos temporários de Deus. E aí vem a grande tragédia que a doutrina espírita revela. Ela não é dona desse conhecimento. Ela só fala que isso acontece. Milhões de pessoas desencarnam e ficam perdidas, porque tudo que as prendia como referência de vida era material. Elas não construíram nada dentro do seu íntimo. Seja o vício sexual, a dependência de outra pessoa, a dependência a uma substância, a dependência a qualquer coisa. Quando desencarna, a pessoa não tem mais isso. Nós estávamos na nossa reunião, isso foi ano passado, mas a gente comenta porque foi muito impressionante, de educação da mediunidade. E a gente falava tudo isso, que existem espíritos, né? Que quando você está na educação da prática da mediunidade, vai aflorando, né? A visão espiritual em alguns, né? A percepção, a intuição, a psicofonia. E aí quando esse grupo, pela primeira vez, no primeiro dia, que esse grupo, eles fizeram um curso teórico, depois, 2 anos de curso teórico, foram para a reunião prática. Então, uma senhora, jovem senhora, a primeira vez que ela sentou na educação prática, a vidência dela abriu como ela nunca tinha visto. E aí a nossa casa espírita fica ali na estrada do Portela, e ela começou a chorar, porque ela viu uma multidão de pessoas, ela assim que ela via, como mendigos, se arrastando pelo chão, descendo e subindo, aquela multidão de espíritos. Mas gente, mas é muita gente, ninguém vai fazer nada, é muita gente. As pessoas andando como zumbis,
sabe esses filmes de zumbis? Ou se arrastando pelo chão. Aí depois a gente teve que conversar com ela e explicar o que era aquilo. O que era aquilo, gente? Vocês têm ideia? É uma multidão de gente que está desencarnando, totalmente apegada. Olha o que o Emmanuel disse. Quando a gente vai para o mundo espiritual, gente, a gente só leva o que a gente é. A pessoa que viveu totalmente uma vida fugindo dos problemas, através... minha mulher não gosta da minha mulher. Aí tem 3, 4 lá fora. Ele está fugindo do problema, né? Ele não quer encarar o problema do relacionamento dele e ele foge do problema. Não gosto disso, não gosto do meu trabalho. Vamos encher a cara. Ou vamos usar o crack, ou vamos usar isso, ou vamos usar aquilo. A pessoa está encarando os problemas. O Brasil está assim assado. Vamos usar essa droga. Todas as pessoas, quando desencarnam, elas não construíram maturidade espiritual. Se tornam mendigos da luz. Então essas pessoas, há milhares, milhões de pessoas invisíveis que nós não vemos normalmente. Nem podemos ver. Porque a gente não teria paz de ver tanta gente. Mas quando os espíritos dizem que os espíritos nos influenciam, ou que eles vivem conosco, isso é uma realidade, gente. Isso não é uma fantasia. Acho que nós já contamos aqui, nós descobrimos um livro muito interessante. Por que esse livro é interessante? Porque não é de um espírita. Ele é de uma pessoa brasileira, ligada ao esoterismo, nunca se interessou por doutrina espírita, por vida após a morte. O negócio dele era só questão ligada à escola lá iniciática, essas coisas. E aí ele tem um problema de saúde e é internado na Praça Cruz Vermelha. Não tem um hospital ali? Na internação, ele vê pela primeira vez, ele nunca tinha visto, um espírito luminoso, e tira ele do corpo em desdobramento. E aí o livro, ele vai narrando, o nome do livro é esse, 20 dias no mundo, não sei o que, alguma coisa assim. É um livro antigo, achei no sebo. E aí ele vai narrando 20 dias. No 21º dia ele desencarna. Então o livro termina ali. E ele narra nesses 20 dias as experiências que ele tem. E uma das que eu acho interessante é quando ele sai e olha, a mentora fala para ele: olha para as pessoas ali na Praça Cruz Vermelha. Vocês conhecem ali no centro da cidade? E aí ela perguntou: quantas das pessoas que você está vendo estão sem companhia espiritual? Pergunto eu a vocês. Daquela multidão de pessoas que passavam ali toda hora na Praça Cruz Vermelha, ele fora do corpo, em desdobramento, a mentora perguntou: quantas estão sozinhas, sem companhia nenhuma? Quantas vocês acham que tinham? Hein? Agora, meditem sobre isso. Ele não viu ninguém sem presença espiritual, seja boa, seja não boa, mas sozinho não tinha ninguém. Aí vamos lembrar do Livro dos Espíritos, quando eles falam sobre isso. Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Se esses espíritos eram super apegados às coisas do mundo, eles vão nos influenciar em que sentido? Hein, gente? Exatamente. Eles não têm mais o corpo físico que permite a eles terem as sensações físicas. Isso eles não têm mais. Então, para que eles possam ter alguma coisa, eles induzem pessoas ou se acoplam a pessoas com vícios e tendências similares, para que eles possam absorver um
pouco da sensação através dos fluidos espirituais do encarnado. Então, nos anos 50, cunhou-se a expressão caneco vivo. Já ouviram falar? Era uma expressão que um espírito cunhou nos anos 50. Os canecos vivos são, na verdade, os alcoólatras, as pessoas que têm o hábito cotidiano. Porque, vejam bem, o maior problema do alcoólatra qual é, gente? Vocês sabem? Tudo isso, na verdade, é só um problema, né, o alcoolismo. Mas o que eu queria salientar é o seguinte: ele não admite que é. A pessoa que está viciada em alguma coisa, ou em drogas, ou na sexolatria, ou na dependência de terceiros, o maior problema é que quando a gente está nessa situação, a gente não consegue ver a gravidade da situação. E se você não vê que está numa situação equivocada, como é que você vai sair dela? A mesma coisa é o dependente a antidepressivo. Ele não percebe que ele está dependente. Quando você está dependente, você não consegue ficar sem. Então, para você saber se você está dependente do álcool, por exemplo, ou não, tenta ficar 6 meses sem beber. Se você conseguir, você não é dependente. Agora, se sem querer, quase sem querer, tem a letra de uma música, né? Quase sem querer, você se vê nesses 6 meses bebendo, mesmo que você tenha se programado, não vou beber durante um mês. Vamos lá, um mês. Tá bom, um mês? Consegui um mês. Vamos ver se eu consigo ficar mais um mês. Não, eu só bebo socialmente. 3 meses. Se a pessoa não consegue, ela já tem um traço de dependência. Vejam bem, isso não é fácil. Porque a substância química, seja ela o álcool, seja ela as drogas, seja ela o que for, ou a sensação, elas tendem. Vocês sabem que a tragédia social, isso ninguém tem dúvida, que é o crack, não sabem, gente? O crack é uma tragédia social. A gente começou a ver sobre o crack vendo filmes americanos. A gente não tinha noção naquela época que aquilo chegaria aqui. Pois bem, o crack ele funciona assim. A primeira vez que a pessoa usa o crack, ela tem uma sensação inesquecível, maravilhosa. É um prazer. Aí o que acontece na segunda? Nunca é igual. A terceira, a quarta, nunca mais será igual. E a pessoa vai estar sempre querendo reviver aquele primeiro momento. E isso cria no cérebro uma dependência química. E isso é para tudo mais. Muitos de nós temos questões emocionais, sexuais, porque muitas vezes nós tendemos a transferir para pessoas emoções, sensações, as frustrações da vida. O problema é que também na questão sexual, o sexo por si só ele não resolve nada. Não estamos falando aqui para repressão, nada disso. Só estamos dizendo que a completude existencial se realiza no amor, no afeto, na doação. Assim disse Jesus. Quando a gente doa, quando a gente se entrega, quando a gente deseja a felicidade, quando a gente se compromete com o outro, a gente começa a tocar na nossa essência divina, porque nós não somos corpo físico, nós somos espírito imortais. Tem um doutor, não sei se ainda está vivo, Eliezer Mendes, na Bahia. Ele não é espírita, mas lançou alguns livros.
porque ele fez uma grande descoberta. Ele começou a tratar pessoas dependentes químicas. E ele descobriu uma coisa na clínica dele. Ele não era espírita, mas conhecia a mediunidade. Ele começou, na clínica particular dele, a desenvolver a mediunidade dos internados. Sabe o que aconteceu, gente? Aqueles internos que aceitaram e começaram a fazer a prática da educação da mediunidade e da meditação, deixaram o vício. A conclusão que ele chegou é a seguinte: a fuga que as pessoas buscam no prazer das drogas, na dependência química, na dependência de outra pessoa, na compulsão pelo prazer imediato, é também uma angústia da alma que, na verdade, quer Deus, mas não sabe o que quer. Que como Deus se apresenta ali fora, ele é tão complicado, tão distante. Essas pessoas, nós que somos espíritas, somos ricos e não sabemos. Somos milionários por termos esse conhecimento. Mas o mundo aí fora, as pessoas estão se perdendo nas drogas porque não sabem nem que Deus existe. Então esse doutor Eliezer mostrou que quando a pessoa busca a espiritualidade, ela começa a não ter necessidade do álcool, da maconha, da cocaína, dos antidepressivos. Ela começa a perceber-se espírito e não mais apenas um cérebro carente. Então a doutrina espírita, que tenta reavivar os valores de Jesus, nos lembra que cair em tentação, render-se ao prazer imediato, pode trazer para nós graves consequências futuras, ao longo de décadas. Lá também na nossa educação da mediunidade, uma outra pessoa, ela mesma recebeu um espírito, e o espírito tinha uma relação com ela há 400 anos atrás. E o espírito dizia: ela é minha e de mais ninguém. Ela era minha, ele não era escrava, ele era capitão do mato. Vocês sabem o que é isso, capitão do mato? Era uma pessoa que ia caçar escravo. É o polícia de hoje. Ele é a pessoa que caçava, mas aquela escrava, a pessoa que está na educação mediúnica, era a escrava preferida dele. E ela tinha, segundo ele, fugido com outro da fazenda. E ele perseguiu ela. E aí ele desencarnado, passados 300, 400 anos, ainda tinha ela fixamente. E aí ela perguntou: meu Deus, mas... Eu falei: a gente tende, gente, a esquecer que o passado não está esquecido. Há uma multidão de espíritos ligados ao nosso passado, seja ele numa situação boa, seja ele numa situação não boa, inspirando, envolvendo, influenciando o nosso pensar, o nosso sentir. Daí a necessidade da Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas nos dê lucidez para entender como devemos agir no imediato, para não cairmos na armadilha, nas prisões dos milênios dos erros, de reparações necessárias. Então vocês vejam que o tema é complicado, é amplo, né? A gente quis fazer só uma amostragem no tempo que a gente tem, mas que vocês busquem estudar o tema, porque vale a pena. Os dois temas, tanto a questão da sexualidade, quanto a questão das drogas. Nos dois temas a gente tem que ter em mente uma coisa muito clara:
É o amor que vai trazer a verdadeira e última liberdade. Tudo que a gente não pode levar conosco quando a gente desencarna são empréstimos de Deus, e a gente não deve se apegar a esses empréstimos. Tá bom, gente? Que Jesus nos ampare e que Jesus nos motive ao nosso crescimento espiritual. Agradecemos ao nosso